Matheus, prazer falar contigo. E nesse cenário, né, de recessão, pelo menos algumas casas já estão falando que o risco está aumentando. Você comentou estagflação, o risco está aumentando também lá nos Estados Unidos. Num ambiente que acometeria, né, a maior economia do mundo nesse cenário, que tipo de impacto, que tipo de reflexo a gente poderia visualizar em termos globais? Porque a questão que eu estou tentando compreender é, quando a gente viu, né, esse início de reprecificação, esse início de movimento, a gente viu um fluxo saindo dos Estados Unidos, um tipo de rotation, indo para alguns mercados emergentes, indo para a Europa, e um movimento até mais de divisão geográfica dos recursos, né? Num movimento onde a gente tem talvez menos recursos, ou menos investimentos, ou até mesmo um cenário um pouco mais recessivo na maior economia do mundo, não haveria espaço para benefício em outros mercados ou haveria espaço de benefício para outros mercados? Obrigado pela pergunta, Felipe. É um privilégio falar com você sempre. É muito bem-vinda essa questão, né, porque a gente observou ao longo desse começo de ano uma rotação setorial, como você falou. Rotação setorial no interior dos Estados Unidos, de setores que andaram de mais para setores que andaram de menos, e rotação regional, né, de regiões que andaram de mais para regiões que andaram de menos. Então, foi o que aconteceu. Primeiro, num primeiro momento, aquele Deep Sick Day, né, que animou os investidores com os ativos chineses, e depois nos pacotes fiscais europeus, né, que animaram os investidores com os ativos europeus. Dois setores diferentes impulsionaram em cada região, né? Na China, o setor de tecnologia; na Europa, o setor de defesa. Mas ainda assim, o bom humor se espraiou. Isso também pode ser usado de justificativa para dar suporte para os ativos brasileiros, que estão largadas traças, né? E, claro, também conseguiram capitalizar, né, sobre essa tese de rotação setorial. Só que existe uma linha tênue que separa, né, essa possibilidade de rotação para uma aversão de risco mais generalizada. Qual é essa linha tênue? Se a gente tiver num cenário de desaceleração americana apenas, aí sim a gente tem a continuidade desse fenômeno, tá certo? Então você tem um movimento de fragilização do dólar, fortalecimento relativo de outras divisas e também fortalecimento relativo de outros ativos em detrimento de ativos americanos. Isso continua, portanto. Entretanto, se houver uma desaceleração acima do esperado e, como consequência, uma recessão entra nos radares, daí a gente tem um sentimento mais generalizado de aversão a risco e, consequentemente, essas teses de rotação, elas perdem força também, né? Elas não deixam o manual, né, de investimento no cenário atual, mas elas perdem força no relativo. Se a gente recapitular aquela tese famosa, né, do dollar smile, o que é o dollar smile? Se você plotar num gráfico, né, momentos de fraqueza relativa e força relativa do dólar, você tem momentos quando a economia americana está muito forte ou quando a economia americana está em recessão, o dólar se fortalece no relativo, né? Porque você tem um sentimento ou de excepcionalismo americano, que é o que dominou o mercado nos últimos 2 anos, né? Em grande parte impulsionado pelo setor de tecnologia, aquela boa e velha tese do AI, né? All in on Artificial Intelligence, né? Postando tudo em inteligência artificial, ou, obviamente, você tem um sintoma de recessão, que também fortalece o dólar, por mais contraintuitivo que isso possa parecer, porque o pessoal, todo mundo fica com medo de uma recessão mais profunda, que se acabe desencadeando outros processos de recessão ao redor do mundo, aos modos que aconteceu em 2008, e daí o pessoal foge para uma moeda forte, para a principal economia do mundo. Então você tem esses dois cenários de fortalecimento relativo do dólar. Quando o dólar se enfraquece? Numa mediocridade americana. Um cenário de estagflação pode coincidir, sim, né, com um cenário de fraqueza de moeda americana. Então, você teria estagflação e, consequentemente, uma desaceleração, não culminando numa recessão nos Estados Unidos, e inflação. Então, o pessoal fugiria do dólar, fortaleceria. Então, note, a gente tem uma linha muito tênue que divide um cenário de desaceleração para um cenário de recessão. E por que está tão tênue essa linha? Porque você tem uma dificuldade muito grande de precificar quais serão os impactos efetivos dessas tarifas de Donald Trump. Primeiro, porque não tem clareza no que a Casa Branca quer aplicar. Vamos ver se a gente ganha mais clareza e número, né, para materializar, para colocar no modelo, fazer conta mesmo, porque fica muito difícil fazer conta só com o que vira bravata, muitas vezes, ou de uma coletiva de imprensa, ou de um comício que o presidente possa participar. Então, você tem
a divisão entre realidade e expectativa, que está muito distante, porque ninguém consegue ter clareza material do que de fato a Casa Branca quer fazer ao longo dos próximos meses. Ela quer ser mais negocial, ela quer ser mais agressiva, aquela abordagem mais negocial parece que foi sendo perdida ao passo que o Donald Trump começou a ser muito agressivo com parceiros históricos americanos e falava grosso, né, com vizinhos, e falava fino com regimes adversários americanos do ponto de vista geopolítico, né, internacional, e daí você tem um sentimento ainda maior de aversão a risco por conta desses sintomas. Então a gente tem que mapear ao longo dos próximos dias exatamente isso, o quanto isso pode impactar de fato a atividade, o quanto isso está sendo prejudicado já por conta vira uma profecia autorrealizável, né? Os investidores, os empresários, os consumidores passam a ser pessimistas, e isso vira um self-fulfilling prophecy mesmo, né? Você tem um efeito circular, uma referência circular aqui, que acaba jogando a economia americana num cenário pior em termos de nível de atividade. A gente vai ter que mensurar isso exatamente nos próximos dias, para entender se esse movimento de rotação setorial que a gente viu acontecer ao longo dos 2 primeiros meses do ano, 3 primeiros meses do ano, continua, ou se ele vai se perdendo, ao passo que a chance de uma recessão aumenta nos modelos e, como consequência, a revisão de lucros corporativos para as empresas nos Estados Unidos e como se espraia ao redor do mundo também.